Bem-vindos a mais um Panini Drops, e hoje eu queria perguntar pra vocês, quem aí sabe o que é a tal da Força Tarefa X? Também conhecida como Esquadrão Suicida, a Força Tarefa X é uma das mais antigas equipes da DC, talvez para surpresa de muitos de nós, fãs de quadrinhos. Ela surgiu lá em mais ou menos 59, um ano antes da Liga da Justiça da América, só que de uma forma bem diferente da qual a gente está acostumado hoje em dia, Naquela época eles ainda faziam umas missões bem, tipo, Segunda Guerra Mundial, eram uns agentes especiais, não tinha nada de vilão, nem nada do tipo. Essa encarnação moderna do Esquadrão Suicida, que é aquela com a qual a gente está familiarizado, ela surgiu na segunda metade da década de 80 e durou uns 5, 6 anos, sendo escrita pelo John Ostrander, que é a fase mais clássica do Esquadrão, acho que mais ou menos 87 a 92. É nessa fase que a gente vai começar a ver essa super equipe de super vilões, às vezes meta-humanos, às vezes só com super habilidades, que nem o Pistoleiro. E é também nessa fase que vai ser criada pela primeira vez, obviamente, a Amanda Waller, que, para quem não sabe, é uma figuraça da política dos Estados Unidos, que é a idealizadora por trás do Esquadrão Suicida. Ela que resolveu organizar essa equipe com esses vilões, teve que fazer todo um lobbying, vira e mexe, tem umas brigas políticas mesmo dela com o governo, ou às vezes dela com o Batman, com outros personagens do universo da DC, mas basicamente ela é super badass, sem poderes, e ela fica controlando esse esquadrão, que basicamente serve como uma força secreta por trás do governo para fazer missões assim, não do melhor tipo, que precisam ser discretas e que se algo der errado, o governo simplesmente pega e fala: esses caras aí é um super vilão, não trabalha pra mim, não sei de nada, mata eles aí, se livra dos caras. Então a Força Tarefa X, o Esquadrão Suicida, ela serve como tanto bode expiatório às vezes, como uma espécie de James Bond super poderoso, vilanesco do governo dos Estados Unidos, comandado por essa tal figura da Amanda Waller. Mas quem exatamente faz parte desse tal do Esquadrão Suicida, Bom, a formação dele muda muito, porque o nome de Esquadrão Suicida não é exatamente à toa, então vira e mexe tem algum personagem que já fez parte dele morrendo. Mas alguns dos nomes mais ilustres e importantes dentro da formação do Esquadrão são, por exemplo, o Pistoleiro, que é interpretado pelo Will Smith no filme agora. Tem também o Tigre de Bronze, tem na formação mais recente o Parasita, o Flash Reverso, o Arraia Negra, o Capitão Boomerang, é um cara das antigas que reaparece nos 952, a gente tem o Yo-Yo, o Tubarão Rei, que é mais ou menos o correlato do Crocodilo, que acho que nunca fez parte de fato do Esquadrão, ou pelo menos não de uma forma assim muito longeva, mas que está ocupando o espaço dele lá no filme. A gente tem outros caras como o El Diablo, que é um dos mais interessantes membros do Esquadrão, que inclusive aparece no filme e ele sempre, quando ele tá lá, ele traz uma dinâmica diferente, porque ele não é exatamente um super vilão, assim, ele já foi mal, ele é um gangster mexicano e tal, mas ele teve uns problemas na vida dele, no passado, que colocaram ele num caminho, numa busca de redenção, bem diferente daquilo que é o caso da maioria dos outros membros do Esquadrão. A gente vê, inclusive no filme, mas várias edições dos quadrinhos são dedicadas não só às missões, mas a explorar essa parte mais psicológica por trás dos membros do Esquadrão. É notável, por exemplo, a relação do Floyd com, por tabela, Amanda Waller, mas principalmente com a filha dele, que isso é intermediado pela Amanda. E uma outra que é super importante, na encarnação mais recente do time, que é dos 952, quando a Arlequina, a namorada do Coringa, passou a fazer parte do time, magistralmente interpretada pela Margot Robbie, que nesse momento o Coringa começou a ficar importante para o Esquadrão Suicida também. Não dentro do Esquadrão, mas como parte tanto do passado quanto do presente da Arlequina e, consequentemente, do presente do próprio Esquadrão Suicida. E falando do Palhaço do Crime, como todo mundo gosta muito, é fascinado por esse super vilão da DC, eu não podia deixar de recomendar para vocês, especialmente quem ainda está entrando no mundo dos quadrinhos, algumas HQs especiais para você entender ou entrar e mergulhar nesse mundo deturpado do personagem. Lá na década de 80, mais ou menos próximo de quando foi criado o próprio Esquadrão, a gente tem a Piada Mortal, escrita pelo Alan Moore, e logo depois o Asilo Arkham, escrito pelo Grant Morrison. Uma das grandes histórias do personagem, essas duas, Mais pra frente, a gente tem também o Coringa, do Lee Bermejo, junto com o Brian Azzarello, já nos anos 2000 e tanto,
E também mais recente, a gente tem a história dos Novos 52, que se relaciona um tanto com o arco da Arlequina dentro do Esquadrão, que é a morte da família. E é justamente dessa grande fase da DC, que é os Novos 52, que a gente está trazendo para vocês esse primeiro encadernado em capa dura do Esquadrão Suicida Chute na Cara, com as 7 primeiras edições lançadas da equipe lá por volta de 2011, né, quando começou mesmo os Novos 52. Dentro dela, que a gente vai ver a Arlequina entrando pro time, e não só ela, mas vários outros membros aproximam a formação daquela que a gente consegue ver agora nos cinemas. Bom, a Arlequina vai ter o Pistoleiro, né, interpretado pelo Will Smith, o Tubarão Rei, que nem eu falei pra vocês, que tá meio substituído pelo Croc, o El Diablo, super importante, super relevante, tanto dentro do quadrinho quanto na própria história do filme. A gente tem alguns outros membros que não aparecem, que são, por exemplo, o Aranha Negra, a gente tem também o Voltaico, o Capitão Boomerang e vários outros, né? Que nem eu falei pra vocês, a equipe ela vai mudando aos poucos, mas a essência dela nessa fase e também no filme, né, é justamente o Pistoleiro e a Arlequina. E é legal a gente frisar pra vocês que o Esquadrão Suicida é uma equipe muito diferente daquelas com as quais a gente tá acostumado, né? Eles não são super-heróis, eles não querem ser super-heróis, não tem nenhuma pretensão de fazer heroísmo, eles são totalmente egoístas, eles são eficientes e eles são brutais, cara. Eles matam, não estão nem aí, praticamente não têm consciência, né? Salvo uma ou outra exceção às vezes. E, cara, eles querem diminuir o tempo de prisão deles, não morrer nas missões e se livrar logo dessa coisa toda de Esquadrão Suicida, tipo, ficar indo pra um monte de missão maluca que não tem nada a ver com o que eles realmente querem pra eles. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o que é essa tal de Força Tarefa X. E pra quem tá curioso, seja por causa dos filmes, seja por causa dos quadrinhos, quem tá empolgado com os dois, quer saber mais sobre todos esses personagens, esse grupo super diferente, a gente tá lançando agora, né, o Esquadrão Suicida Chute na Cara. Vai ter a continuação saindo ainda esse ano. E a gente tem 2 mensais também, uma focada na Arlequina em específico, e uma outra que é o do novo Esquadrão Suicida, que é aquela formação que eu falei pra vocês que tem tipo a Raia Negra, Parasita, Pistoleiro, Arlequina, Flash Reverso, etc, né? Ela também vai mudando, que nem é o comum, é a regra com o Esquadrão Suicida. Lembrando sempre que tem diversão, tem Panini, e semana que vem tem mais drops. Espero ver vocês por lá, pessoal. Falou!